Olá a todos, bem-vindos então à aula onde eu vou falar os conceitos fundamentais relacionados com modelos mistos. Portanto, modelos mistos significam então que eu vou ter fatores de efeitos fixos, ou seja, que foram escolhidos a priori pelo investigador, e também vou ter fatores que foram escolhidos, que foram aleatoriamente escolhidos. E portanto, esses fatores, como nós iremos ver, vão-se designar por fatores de efeitos aleatórios. E, portanto, o modelos mistos quer dizer então que pode haver uma mistura entre fatores de efeitos fixos, fatores de efeitos aleatórios. Geralmente, quando só há fatores de efeitos aleatórios, muitas vezes designa-se também por modelos mistos ou simplesmente por modelos de efeitos aleatórios, quando só os fatores são todos de efeitos aleatórios. Portanto, então, nós tivemos os vídeos retratam então a análise de variância, temos visto até agora, temos andado a estudar à volta da análise de variância, que é uma técnica estatística que permite então testar se a média, mediana, a proporção de uma variável dependente é idêntica em dois ou mais grupos. Permite comparar dois ou mais grupos, isto é uma pequena introdução para os modelos mistos, como depois vamos ver. Portanto, se os sujeitos de uma experiência forem divididos nos níveis de fatores, estamos em amostras independentes. Se forem os mesmos sujeitos, então estamos numa ANOVA de medidas repetidas. Podemos adicionar um segundo fator, um ou mais segundos fatores, e se tiver um fator de amostras independentes e um fator de medidas repetidas, então estou numa ANOVA fatorial mista. E, portanto, uma ANOVA de um fator de efeitos fixos, o modelo matemático pode ser escrito desta forma, em que nós sabemos que o nosso erro tem uma distribuição normal de média zero e variância sigma quadrado. E, como nós temos visto, um dos objetivos dos nossos trabalhos é estimar o valor do desvio padrão ou da variância dos resíduos. Quando se fala de efeitos fixos, nós impomos uma condição para o sistema ser identificável, isto é, para o sistema ter solução, e que geralmente é a soma dos seus efeitos é nula. E, portanto, então, nós sabemos que se os resíduos tiverem distribuição normal, y, a variável dependente, também terá distribuição normal. E, portanto, se o investigador escolher os níveis de uma forma aleatória, teremos perante uma ANOVA de efeitos aleatórios. Isto é, ele escolheu 3 ou 4 níveis dentro de um grande conjunto de possibilidades de escolha. E um dos problemas que aparece aqui neste tipo de exercícios é o problema da temperatura. Sabemos que a temperatura influencia o número de bactérias numa determinada solução. O investigador escolheu aleatoriamente 3 temperaturas representativas, uma no intervalo 0,10, outra no intervalo 11,30 graus e uma terceira no intervalo 31,45. Neste caso, então, nós temos uma ANOVA de um fator, temperatura categorizada, que teriam então 3 níveis, como por exemplo 5 graus, 16 graus e 37 graus. E seria então uma ANOVA de efeitos aleatórios. Quando se tem uma ANOVA de efeitos fixos e quando se tem fatores de efeitos fixos e de efeitos aleatórios, então uma ANOVA diz-se de modelos mistos. Não confundir não confundir modelos mistos com a ANOVA fatorial mista. A ANOVA fatorial mista quer dizer que eu tenho fatores de amostras independentes e fatores de medidas repetidas. E esses podem ser ambos de efeitos fixos ou ambos de efeitos aleatórios, ok? Portanto, modelos mistos, estou a querer mencionar que é de efeitos ou de efeitos fixos ou de efeitos aleatórios. Uma ANOVA fatorial mista é quando eu tenho fatores de amostras independentes e fatores de medidas repetidas. Como repeti, vou tornar a repetir, num modelo misto, eu também posso ter fatores de amostras independentes e fatores de medidas repetidas, e uns podem ser de efeitos fixos e outros podem ser de efeitos aleatórios. Portanto, como depois nós iremos ver. E, portanto, um dos casos, um dos modelos mistos são muito utilizados é para estudos longitudinais, e a vantagem dos efeitos aleatórios é poder generalizar os resultados para todos os níveis do fator. Coisa que não acontece numa ANOVA de efeitos fixos, em que os níveis foram escolhidos a priori pelo investigador. E, portanto, uma segunda vantagem é poder quantificar outros tipos de variabilidade que possam existir na experiência para além do erro aleatório. Muitas vezes eu quero saber então agora
como é que eu posso quantificar diferentes tipos de variabilidade, pondo então os fatores de efeitos fixos como efeitos aleatórios, para de certa maneira quantificar qual é a variabilidade que está presente nos resultados. Portanto, vamos ver aqui um primeiro exemplo. Em qualquer medição de uma variável dependente, há sempre pelo menos duas fontes de erro. Uma relacionada com o procedimento da análise ou da colheita e uma segunda relacionada com o equipamento. Portanto, eu posso dividir a variabilidade total nestas duas fontes de variabilidade. Um segundo exemplo, em estudos da área da saúde, ou da psicologia, ou da educação, os resultados obtidos em testes ou instrumentos de avaliação pode ser dividida entre a variabilidade entre os participantes e a variabilidade, por exemplo, da repetição do mesmo teste. Muitas vezes daqui pode-se derivar então o coeficiente de correlação interclasse, que vai então, de certa maneira, de correlacionar ou dizer qual é o grau de associação entre a variabilidade associada às pessoas e, de facto, mais a dividir pela variabilidade das pessoas mais a variabilidade da repetição, ou dos resíduos, ou do erro. Portanto, aqui há vários nomes que nós podemos utilizar para definir este coeficiente de correlação interclasse. Em controle de qualidade, podemos também ter variabilidades relacionadas com o equipamento, variabilidades relacionadas com a pessoa, com o operador que está a operar o equipamento, e depois podemos tirar conclusões se a maior proporção de variabilidades estiver associada ao equipamento, quer dizer que o equipamento necessita de ser recalibrado. Se a maior proporção de variabilidades estiver associada ao operador, significa que há necessidade de um maior treino na utilização destes equipamentos. Portanto, ao quantificar estas fontes de variabilidade, nós depois podemos melhorar todo o processo que está envolvido associado a este tipo de problemas. Matematicamente, não há grandes diferenças entre uma ANOVA de efeitos fixos e uma ANOVA de efeitos aleatórios. Uma das diferenças é que aquela condição que a soma de todos os efeitos é nula deixa de existir e passamos a dizer que os efeitos do fator A seguem uma distribuição normal de média zero e variância sigma quadrado A. Então, lá está, eu quero estimar esta quantidade. E então agora o meu y já vai ter uma distribuição normal de valor esperado igual à média, mas de variância já não vai ser só a variância dos resíduos, vai ser a variância dos resíduos mais a variância dos efeitos do fator A. A nível das hipóteses alternativas, das hipóteses nula e da hipótese alternativa, quando nós temos uma ANOVA de efeitos fixos, nós podemos estar a dizer em H0 que os efeitos aleatórios são todos nulos, portanto, se os efeitos aleatórios são todos nulos, quer dizer que todos os grupos são iguais, ou então, na hipótese alternativa, o valor do efeito é positivo, porque não estou a testar, o parâmetro que estou a testar é a variância, e a variância, por definição, não tem valores negativos. Portanto, estar ali escrever diferente de zero não faria muito sentido. E, portanto, a nível dos valores esperados para a média dos quadrados do grupo vai ser dada por esta expressão que está aqui, enquanto o valor esperado da média dos quadrados dos resíduos dá-nos diretamente o valor da variância dos resíduos. E, portanto, nós vamos ter duas equações a duas incógnitas e, portanto, nós conseguimos extrair o valor da variabilidade dos níveis do fator A à custa, então, desta expressão que está aqui e também, portanto, um valor estimado vai ser a diferença da média dos quadrados entre o grupo e os resíduos a dividir por n, em que este n é de uma ANOVA equilibrada e, portanto, este n significa o número de sujeitos que está em cada um dos grupos. Portanto, se o número de sujeitos for igual a 10 em cada um dos grupos, no total eu teria 30, mas este n é o n associado ao número de sujeitos em cada grupo. Se o valor da estimativa da variância dos efeitos, falta ali, a estimativa da variância dos efeitos for negativa, então o valor pode ser truncado para zero ou este valor até pode ser eliminado. Numa ANOVA de efeitos aleatórios não se faz comparações múltiplas
e nem contrastes. Eu habilitar mais a parte de nem contrastes. Contrastes é possível fazer numa nova de efeitos aleatórios. E, portanto, só comparações múltiplas então é que está associado mais aos efeitos fixos. Podemos então, o valor da tabela da nova de efeitos aleatórios é dada para esta tabela que está aqui, e então daqui nós podemos então derivar os valores que nós tínhamos encontrado. Só uma coisa, só algo que é interessante, é que se vocês olharem para esta fórmula, se os efeitos aleatórios forem nulos, então o f vai ser igual a 1 e portanto não se rejeita Hz. Vamos aqui ver o primeiro exemplo. Realizou-se o seguinte desenho experimental para o tratamento de colesterol total em pacientes com valores superiores a 240 mg por decilitro. Foram divididos em 4 grupos, portanto amostras independentes, em que eu tenho o fármaco A, é o grupo de controle, fármaco B, fármaco C, fármaco D são outros fármacos para diminuir o valor do colesterol. E, portanto, no final do tratamento mediu-se o valor do colesterol. Vamos supor que estes fármacos tenham sido escolhidos aleatoriamente dentro de um grande conjunto de fármacos para redução do colesterol. E, portanto, estaríamos numa ANOVA de efeitos aleatórios, uma ANOVA de um fator, medicamento ou tratamento, de efeitos aleatórios. E, portanto, temos aqui o resultado que nós iríamos obter através de uma ANOVA, portanto, a ANOVA de um fator de efeitos fixos, e, portanto, nós depois conseguiríamos, com base nesta tabela, utilizando aquelas fórmulas que nós vimos anteriormente, estimar então qual era a variabilidade dos efeitos. Depois, durante estes vídeos, nós vamos falar de duas funções muito importantes no R, que é a função Lemaire, ou do package Lemaire 4, peço desculpa, e da função Lemay, que é do package NLME. Estas funções são as funções principais que nós utilizamos para calcular este tipo de ANOVAs de efeitos aleatórios. E, portanto, nós podemos aqui ver que os valores, neste caso, como era uma ANOVA equilibrada, os valores obtidos com o estimador REML, portanto, o estimador de máxima vermelhança restrito, nós vemos que o valor eram basicamente os mesmos que nós tínhamos obtido com a custa da nossa tabela da ANOVA. Nem sempre será assim, principalmente se nós estivermos a falar de desenhos não balanceados. Então, se nós começarmos a pensar no modelo matemático da regressão para modelos mistos, nós vamos ter a primeira parte que corresponde à componente de efeitos fixos. Aqui eu tenho então P variáveis independentes de efeitos fixos e vou ter Q de variáveis de efeitos aleatórios. E, portanto, numa notação matricial, eu posso dizer então que o meu Y vai ser à custa de uma matriz X a multiplicar por um vetor alfa, mais uma matriz Z a multiplicar por um vetor beta, e aqui o meu erro tem uma distribuição normal de média zero e variância acima ao quadrado. E, portanto, nós podemos então aqui ver, por causa do valor de μ, o meu alfa vai ter uma dimensão P mais 1, enquanto o valor do Q vai ter apenas de tamanho, vai ser igual ao tamanho do número de variáveis Q. Temos então uma matriz X, a matriz Z e, de certa maneira, o N. Então o N representa a dimensão da amostra. Isto eu acabei de referir. E, portanto, então, se nós tivermos aqui um exemplo, vamos supor que eu tinha um desenho de um fator de efeitos fixos com dois níveis, alfa 1, alfa 2, e um fator de efeitos aleatórios com 3 níveis, beta 1, beta 2, beta 3, com 9 sujeitos distribuídos da forma como está apresentado na tabela. Reparem que ao bocado eu estive a apresentar o modelo de regressão, onde cada um destes níveis vai ter um coeficiente associado e um destes níveis irá funcionar como grupo de referência dependendo da escolha dos contrastes que vocês tenham utilizado. Portanto, as matrizes X e J iriam ser dados iriam ter este desenho, peço desculpa. A coluna 1
significa que o valor do μ é a média que é comum a todos os grupos. E depois aqui o alfa e o beta têm a ver então se o tratamento é o A ou se o tratamento é o B, portanto o alfa 1 está associado ao A, o alfa 2 está associado ao B, ao tratamento B, e portanto iria-se construir a matriz X desta maneira. A matriz Z também pode ser, portanto a matriz Z vai estar associada ao fator de efeitos aleatórios, que neste caso os 4 primeiros correspondiam ao efeito beta 1, depois os outros 2 correspondiam ao efeito beta 2 e finalmente os últimos 3 corresponderiam ao efeito beta 3. E portanto nós construímos a matriz X e Z através desta tabela. Matriz de covariância Y num modelo misto, sabendo que os efeitos aleatórios e os resíduos não são correlacionados. Depois nós vamos ver num outro vídeo que nem sempre será o caso. Então eu sei que a minha matriz de covariância V, que eu chamei V, vai ser igual à variância do Y, que, fazendo aqui estas contas, sabendo que a variância de efeitos fixos é sempre nula, vai dar o valor da variância de Z multiplicado por beta mais a variância do erro. E portanto, então, nós podemos dizer que o valor da variância dos meus efeitos aleatórios vai ser dado pela matriz G. Portanto, este beta vai ter uma distribuição normal de média 0, variância igual ao G, e este G tem um nome específico, que é então uma matriz de covariância de efeitos aleatórios, que é algo que é muito importante aqui nos modelos mistos. Finalmente, a variância do erro vai ser dada igual ao R, em que este R é designado pela matriz de covariância dos resíduos. E portanto eu posso definir a minha matriz V, portanto a matriz a covariância de Y, como uma combinação linear entre a matriz G mais a matriz R. E portanto, como eu tinha dito, estas matrizes G e R desempenham um papel fundamental nos modelos mistos, principalmente em modelos de medidas repetidas. E portanto, nós podemos dizer então que estes dois parâmetros têm uma distribuição normal multivariada, de média zero, e com uma matriz de variância definida então desta forma. Portanto, se nós, voltando ao exemplo anterior, se o fator tiver 3 efeitos aleatórios, quer dizer que a minha matriz G vai ser de dimensão de 3 por 3, em que na diagonal tem o valor das variâncias associadas a cada um destes, neste caso eram comuns, e a matriz R também vai ser exatamente igual, só a diagonal é que está preenchida. Esta situação, como é óbvio, não é verdadeira quando nós estamos a falar de situações de medidas repetidas. Vai haver uma estrutura de correlação e depois então estas matrizes G e R podem mudar para outros tipos de estruturas. Neste caso aqui eu tinha dito que não havia correlação entre os efeitos, portanto o modelo de efeitos aleatórios e os resíduos não estavam correlacionados, portanto não havia relação entre eles e, para além disso, não há uma estrutura de medidas repetidas. Portanto, estamos aqui ainda a falar de uma estrutura de amostras independentes, o que quer dizer que os valores fora da diagonal são todos nulos. E então a matriz V, se nós fizéssemos aquele produto, iria dar então aquele produto que está aqui assinalado, se nós fizéssemos este produto de matrizes, então iríamos ter algo deste género. Iríamos ter uma matriz V definida desta forma. Não esquecer que a diagonal representa sempre então a variância. Como eu tinha dito, existem vários modelos para a estimação destas componentes, dependendo do exercício que nós estamos a trabalhar. Portanto, existem 3 grandes tipos de modelos mistos. Portanto, há vários autores que categorizam os modelos mistos desta forma. Eu também gosto particularmente desta divisão. Temos então os modelos de efeitos aleatórios, designados pelo Random Effect Models, que são modelos relacionados com fatores de amostras independentes. Geralmente estes tipos de modelos quase sempre estão relacionados com fatores de amostras independentes, ou seja, não há uma estrutura de correlação entre os fatores de amostras independentes. Quais são os exemplos? Há novas de um ou mais fatores de amostras independentes, há nova por blocos de amostras independentes, o que quer dizer que os indivíduos que estão num bloco não são os mesmos indivíduos que estão no segundo bloco, por exemplo.
E então nós iríamos vamos abordar estes modelos neste vídeo, então iremos ter os modelos mistos e hierárquicos, ou então os modelos mistos staggered. Vamos depois ver qual é a diferença entre estes, mas os modelos hierárquicos surgem então muitas vezes associados a estes modelos mistos de modelos de efeitos aleatórios. E portanto estudos sobre modelos multicêntricos englobam-se perfeitamente nesta grande categoria. Portanto, como eu já tinha dito inicialmente, no mesmo problema podemos ter fatores de amostra independentes fixos e aleatórios em simultâneo. Em simultâneo quer dizer que um fator ou é de efeitos fixos ou é de efeitos aleatórios, não pode ser simultaneamente os dois. O que quero dizer aqui é que eu posso ter um fator de efeitos fixos e um fator de efeitos aleatórios e depois todas as combinações que podem surgir daí. O outro grande modelo que nós vamos falar num próximo vídeo é o modelo de medidas repetidas, muitas vezes designados por modelos split plot, em que são modelos que contêm um ou mais fatores de medidas repetidas e poderão ter ou não fatores de amostras independentes. Podem ter ou não, ok? E portanto estes são divididos em dois grupos grandes, por isso é que no total eu considero que existem 3 grandes tipos de modelos mistos e não só 2, em que nós vamos ter modelos de coeficientes aleatórios, designados por Random Coefficients Model, onde o fator de medidas repetidas tempo, portanto tem que haver sempre aqui neste submodelo, uma das variáveis de medidas repetidas tem que ser o fator tempo, irá ser modelado com recurso ao valor da distância na ordenada na origem, portanto a constante, o intercept, ou à custa de um declive, ou ambos. Portanto, aqui nós podemos ter, neste submodelo, podemos ter três subcategorias de modelos. Portanto, ainda podemos fazer uma subdivisão destes modelos de Random Coefficients Model, em que só posso ter, por exemplo, o valor em que eu só quero ter o intercept, que é o caso menos interessante, quer dizer que todos os indivíduos vão ser representados por uma linha paralela, e portanto isso não é muito interessante. O segundo, o declive, que vão ser só modelados com o declive, quer dizer então que todos eles vão partir do mesmo ponto, portanto o ponto na ordenada no Y vai ser igual para todos, mas vai ter declives, cada sujeito vai ter um declive diferente. Quando eu tenho ambos, então eles podem ter pontos de partidas diferentes e declives diferentes, que é talvez o caso mais interessante deste tipo de modelos. O outro subconjunto são modelos de padrão de covariância, designado por Covariance Pattern Models, e onde diferentes estruturas de correlação para a matriz guia e para a matriz de covariância guia e para a matriz de covariância IR são testados. Exemplos de estruturas correlacionais são, por exemplo, a simétrica, em que a matriz guia ou R comporta-se de uma forma simétrica. Eu deixo aqui os nomes em inglês, que é o Compound Symmetry. Um outro modelo muito utilizado é o autoregressivo. Depois há o caso geral, que é o caso que computacionalmente é mais pesado. Depois temos então um outro exemplo que é o Toeplitz. E depois iremos ver isso num outro vídeo com muito mais calma. E portanto, então, como eu estava a dizer, o mesmo problema pode ser resolvido através de modelos de coeficientes aleatórios ou modelos de padrão de covariância, em que o segundo caso dá muito mais trabalho, porque nós temos que andar a testar várias estruturas para tentar adivinhar, para tentar perceber qual é aquela que dá o melhor ajuste ao modelo. Exemplos são as novas medidas repetidas de um ou mais fatores, as novas fatoriais mistas, com, por exemplo, estudos longitudinais ao longo do tempo, desenhos cruzados, crossover, portanto aqueles desenhos que os indivíduos vão trocando estiveram no grupo de tratamento e passam para o placebo, e o placebo passa para o tratamento, etc. E também podemos ter o caso de novas por blocos de medidas repetidas, que, de certa maneira, são um caso particular de uma nova de medidas repetidas. Ora, que aqui estou a ver, de facto aqui, se calhar os 3 exemplos são apenas 2, sabendo então que uma nova de medidas repetidas não é mais que uma nova por blocos, em que o bloco, então aqui, funciona então como medida repetida. Mas pronto. Uma das estratégias muito utilizadas é partir de um modelo
em que todos os fatores são fixos e terminar no modelo onde todos os fatores são aleatórios. Só que este tipo de abordagem demora muito tempo e nem sempre, dependendo do tipo de desenho da experiência, nem sempre se pode fazer. E, portanto, de certa maneira, mediante o problema em análise, deve-se procurar por estudos semelhantes já publicados para então encontrar a melhor estratégia do problema. Respondendo a duas questões. Quais são os fatores que geralmente são considerados fixos? Porque há fatores que têm que ser fixos, não podem ser considerados aleatórios. E quais os fatores que geralmente são considerados aleatórios? Portanto, no caso de uma ANOVA, por exemplo, de medidas repetidas, o sujeito pode ser considerado um fator fixo ou pode ser considerado um fator aleatório. Portanto, aí nós o que se faz é testar nos dois casos e vermos qual é o modelo que produz o melhor ajuste. E, portanto, os métodos mais usuais que nós vamos falar agora, tal um pequeno errosito, são o método dos momentos. Se for balanceado, existem tabelas com fórmulas para os valores esperados das médias dos quadrados que permitem obter então as diferentes componentes de variabilidade, ou então o que se faz na prática é utilizar o método de máxima verossimilhança, ML, ou o método de máxima verossimilhança restrita, REML. E estes métodos, quer o ML, quer o REML, podem ter perfeitamente em simultâneo fatores de efeitos fixos e fatores de efeitos aleatórios, que eles vão, como depois iremos ver, nós iremos ter resultados. Ele irá publicar uma tabela de resultados para os efeitos fixos e há de apresentar uma tabela de resultados para os efeitos aleatórios. E, portanto, não perdemos nada em utilizar estas funções. E para além do caso, já me ia esquecendo que se a ANOVA não for balanceada, o método dos momentos torna-se muito difícil utilizar o método dos momentos para conseguir ter os resultados e, portanto, na prática não se utiliza muito os métodos dos momentos. Então vamos começar por esse, para de certa maneira de não perder muito tempo. E então o método dos momentos permite obter resultados já conhecidos então a partir da tabela da ANOVA. Aquelas fórmulas que eu tinha apresentado no exemplo de uma ANOVA de um fator de amostras independentes de efeitos aleatórios, estas fórmulas vêm então do método dos momentos e encontra-se derivando estes valores. No entanto, os métodos ML e REML são métodos preferidos são métodos de estimação preferidos na literatura, por várias razões, porque evitam ter componentes de variância negativa. Isto não é bem assim dito, não está assim tão correto como eu gostaria. Quer dizer, se tiverem variâncias de componentes negativos, ele vai truncar o valor para zero. E, portanto, ele não deixa ter variâncias negativas. Como é óbvio, se é uma variância, não pode ter valores negativos. Mas, na prática, dependendo dos dados, como iremos ver mais à frente, dependendo dos dados que nós estamos a ter e dependendo das fontes de variabilidade, é possível estimar variâncias negativas, o que, de certa maneira, é um contrassenso. E dentro destes dois métodos, o método ML e o REML, dentro destes dois métodos, o segundo, o REML, ainda é o mais, as pessoas ainda gostam mais deste do que o método ML, como depois iremos ver. E, portanto, vamos então passar para o segundo método de estimação, que é o método de máxima verossimilhança. Nós começamos com o nosso modelo que tem as componentes aleatórias, com as componentes fixas, as componentes aleatórias de efeitos aleatórios e o erro aleatório. E começamos por escrever a função de máxima verossimilhança da distribuição normal para aqueles nossos dois parâmetros, para o parâmetro da média e o parâmetro da variância. E, portanto, o valor da média, que este μ pode ser estimado, neste caso, pode ser estimado, o seu valor esperado, pode ser dado pelo valor da matriz X multiplicado pelo vetor A. Se nós aplicarmos logaritmos, fazendo aqui estas contas, então nós vamos ver que o valor da função de máxima verossimilhança em termos de logaritmo vai ser esta expressão que está aqui. E, portanto, o que nós iremos fazer a seguir para calcular os estimadores é calcular, então, as derivadas parciais
do logaritmo da função de verossimilhança em ordem a alfa e em ordem à matriz V, não esquecendo que esta matriz V tem tais componentes aleatórios que são as matrizes Guia, que é associada então associada aos efeitos aleatórios, e a matriz R associada então aos resíduos. E portanto, de certa maneira, o método ML é conhecido que as suas estimativas têm sempre algum grau de enviesamento e a qualidade das suas estimativas depende da dimensão da amostra. Se tivermos uma dimensão da amostra grande, então os resultados assintóticos são bons. Se a dimensão da amostra for baixa ou pequena, então os resultados poderão ter algum grau de viés. De certa maneira, o método que vem a seguir, o REML, resolve este problema deste viés que existe. Então, vamos ver como é que ele utiliza. Portanto, o método de máxima verossimilhança restrita parte do conceito que a componente dos efeitos fixos pode ser eliminada da função verossimilhança, ficando apenas a componente aleatória por estimar. Portanto, esta vem uma parte agora que é um bocadinho mais técnica. A outra noção deste método é o uso dos resíduos em vez dos valores observados, como acontece no método ML. E, portanto, estes resíduos, aqui com uma nota, estes resíduos serão calculados com base nos efeitos fixos e não com base nos resíduos globais, que seria então os valores, o valor observado menos o valor estimado pelo modelo, com a parte de componente fixa e com a parte da componente de efeitos aleatórios. Portanto, nós iremos só utilizar o seu valor esperado, ou seja, nós só vamos utilizar o seu valor esperado e de certa maneira, então, é assim que este modelo é calculado. Prova-se também que os resíduos que eles chamam designados por full residuals são independentes das estimativas para as componentes de efeitos fixos. Portanto, estas duas componentes consideram-se que são independentes entre si. Portanto, é um resultado muito importante para depois nós vermos o que vem a seguir. E, portanto, nós iremos começar por escrever a função de verossimilhança conjunta para alfa e para a componente aleatória, gama, neste caso, esta gama irá representar, de certa forma, aquela matriz V que nós tínhamos nos slides anteriores. E, portanto, esta função de verossimilhança conjunta vai ser o produto da função de verossimilhança dos resíduos a multiplicar pela função de verossimilhança dos coeficientes dos coeficientes de efeitos fixos. E, portanto, a função de verossimilhança associada aos resíduos vai ser dada, que é aquilo que nós queremos estimar, nós queremos calcular esta componente do modelo, vai ser à custa se aqui está a multiplicar, este passa para ali a dividir, e, portanto, vai ser um rácio de funções de verossimilhança, onde a função de verossimilhança relacionada com a componente aleatória gama vai ser dada por este modelo que está aqui, e o valor que está, a função de máxima, a função de verossimilhança relacionada com as componentes de efeitos fixos irá ser dada então por esta expressão que aqui está. Calculando o seu rácio e depois tomando os seus logaritmos, ficamos então com a expressão que nós podemos aqui verificar que não tem nenhum alfa. Portanto, não é preciso calcular as derivadas em ordem alfa, porque aqui neste modelo que está aqui, o alfa já aparece com o seu valor estimado. E, portanto, de certa maneira, nós temos que conseguir estimar o valor do alfa, que não é muito difícil, como iremos ver, tendo em conta que o alfa é um estimador BLEU, portanto, best linear unbiased, está mal escrito, em vez do E um A, unbiased estimator, quer dizer então que este estimador para o alfa vai ser sempre o melhor estimador que nós iremos encontrar e, portanto, de certa maneira, nós podemos automaticamente calcular o valor, em vez de estar a calcular a derivada disto em ordem alfa, utilizar então o valor da sua estimativa, porque nós sabemos que
o valor, o estimador que nós encontramos para alfa é o melhor dentro de todos os possíveis que nós poderíamos ter. E, portanto, de certa maneira, o que eu quero dizer é que nós só vamos calcular as derivadas parciais em ordem à componente de efeitos aleatórios. Prova-se que por este método as estimativas das componentes aleatórias de V não são enviesadas e, portanto, isto é uma melhoria em relação ao método ML e é por isso que na prática quase todos os trabalhos atuais são feitos com base no REML. Podemos então ver o exemplo que nós tínhamos utilizado. Portanto, nós tínhamos agora, iríamos calcular uma ANOVA de um fator de efeitos aleatórios, mas com base nos métodos REML e no método ML. Portanto, aqui nós estamos aqui a ter o primeiro resultado que está aqui para o método. Deixa cá ver. Portanto, este aqui para o método REML. E aqui neste método é para o método Maximum Likelihood, ou seja, pelo método ML. Nós podemos ver que o valor do desvio padrão do REML é praticamente idêntico aos valores dos métodos dos momentos, enquanto aqui nós para a estimação do desvio padrão dos efeitos aleatórios do fator, vemos que aqui há uma pequena diferença entre o método ML e o método REML. Portanto, a dimensão da amostra também não era muito grande e isso pode ter influenciado estes resultados que estamos aqui. Nós teríamos aqui cerca de 30 sujeitos em cada grupo. 30 sujeitos é um número bastante interessante, mas mesmo assim estes valores deram um bocadinho diferentes deste valor que está aqui. Há uma pequena diferença que nós podemos aqui encontrar. Há métodos iterativos alternativos aos métodos ML e RML, porque também muitos destes métodos estão programados no R. Há dois métodos que nós temos que falar neles, que é o iterativo Generalized Least Squares, que produz os mesmos resultados do método ML, e depois nós teremos uma adaptação deste método IGLS para obter as mesmas estimativas que o método R da máxima verosimilhança restrita. Este método é designado por RIGLS. Estes métodos não vão ser abordados aqui e eu também não tenho grande experiência na utilização destes dois métodos iterativos. O que vem descrito na literatura é que estes métodos produzem resultados idênticos aos métodos ML e REML que estão programados então naquelas duas rotinas do R. Quando nós queremos estimar os efeitos fixos através ou calcular aquelas derivadas parciais em ordem a alfa do método de máxima verosimilhança, nós vamos encontrar esta equação que é designada a equação score deste método. E, portanto, a partir daqui é possível estimar o valor do alfa e o resultado que aqui aparece era o resultado que eu já tinha apresentado anteriormente como o estimador BLU, ou seja, o melhor estimador que nós podemos encontrar para alfa. Podemos também calcular o valor da sua variância e então a expressão que nós iremos ter é esta que está aqui, portanto a variância do alfa vai ser dada então por esta componente que nós temos aqui. Podemos passar para fazer a mesma coisa para a estimação da componente dos efeitos aleatórios. Aqui vamos ter um bocadinho mais de trabalho, porque a matriz V é composta pela matriz R e pela matriz G, como nós sabíamos. Portanto, a matriz V é composta por estas duas quantidades que nós temos aqui. E, portanto, se nós fôssemos calcular a função de verosimilhança geral, nós iríamos decompor no produto de efeitos fixos, que é o alfa e o gama R, que corresponde à variância dos parâmetros R, e uma outra componente só especificamente para a variância dos efeitos aleatórios, que é então a componente gama Q, que é só para a componente dos efeitos aleatórios. Podemos escrever a função de máxima verosimilhança com o produto destas duas funções de verosimilhança e estas são as fórmulas que estão associadas a cada uma daquelas funções de máxima verosimilhança, desculpa, aquelas funções de verosimilhança,
e depois então, calculando o logaritmo daquela expressão que ali está, podemos calcular a sua derivada em ordem a zero, então encontramos que o estimador beta chapéu vai ser dado à custa deste produto de matrizes de Z, G e R. Também depois entra aqui a componente então dos efeitos fixos e desta maneira então consegue-se estimar o valor do beta. Podemos reescrever aquele beta numa versão mais compacta, utilizando aquela noção que a V pode ser decomposta daquela forma e, portanto, o valor da variância iria dar este resultado que está aqui. Portanto, são resultados que, de certa maneira, eu não vou demonstrar e que são conhecidos da literatura. Voltando aqui um bocadinho aqui neste aspecto. Esta forma parte do pressuposto que V é conhecido ou estimado a partir dos dados e a partir daqui nós podemos então tentar estimar a partir dos dados à custa de tentar encontrar qual é as estimativas dos parâmetros da variância da matriz G e qual é a estimativa dos parâmetros da variância da matriz R. E, portanto, esse tipo de estimação são feitos através do algoritmo de Newton-Raphson para tabelas, para sistemas não lineares, ou então, se fizermos uma pequena variação desse método, utilizando a matriz hessiana, nós estaremos no método de scoring de Fisher, portanto, que é um método que aparece muitas vezes, principalmente nas funções GLM. De uma forma alternativa, podemos utilizar os algoritmos IGLS ou RIGLS para estimar então a variância, a matriz, para estimar então a matriz G e a matriz R, e sabendo essas duas, então consegue-se saber qual é a matriz V. Muito bem. Se o modelo tiver componentes de variância negativa, significa então três possibilidades. O rácio entre a variância da componente aleatória e a variância dos resíduos é pequena, o número de categorias do fator de efeitos aleatórios é pequeno e o número de observações por categoria de fator de efeitos aleatórios é pequeno. Portanto, cada uma destas condições pode tendencialmente levar para variâncias negativas. Tipicamente remove-se o fator de efeitos aleatórios, mas atualmente não se faz isso, trunca-se o valor da componente aleatória para zero e a maior parte dos softwares faz isso automaticamente. Portanto, quando vocês virem que o intervalo de confiança associado às estimativas toca no valor zero, provavelmente ali já está, portanto, provavelmente teria ali uma componente negativa e que ele foi truncado para o valor zero. A nível da inferência estatística, nós podemos utilizar testes baseados na distribuição F ou na distribuição Q². Tipicamente, o teste mais utilizado é o teste Walt, que vai ser calculado à custa desta expressão que está aqui, onde L é a matriz de contrastes utilizada. Então, inicialmente eu tinha dito que nos efeitos aleatórios não se utilizavam matrizes de contrastes e estava errado. Portanto, os contrastes são utilizados, aliás, são muito utilizados aqui para então tentar estabelecer qual é a matriz de contrastes para estimar os valores de beta 0, beta 1, beta Q de Quaquá. E, portanto, o L é a matriz de contrastes utilizada. E, portanto, nós sabemos que, assintoticamente, o texto do Walt dado para esta expressão segue uma distribuição Q², em que os graus de liberdade é igual ao número de linhas linearmente independentes da matriz de contrastes. Isto é, ele avalia então qual é os graus de liberdade vai ser igual ao número de linhas que são linearmente independentes. Porque nesta matriz de contrastes, nós podemos utilizar esta matriz de contrastes de duas formas. Podemos utilizar a matriz de contrastes em que todas as linhas são linearmente independentes, mas também podemos estar a querer medir outro tipo de combinações e de certa maneira podemos utilizar outro tipo de matrizes de contrastes. Se nós quisermos utilizar a distribuição F, nós sabemos que se dividirmos o teste do Walt
pelos seus graus de liberdade que nós calculamos no teste do Q quadrado, então estaremos numa distribuição F, onde os graus de liberdade de 1 são iguais aos graus de liberdade que nós tínhamos ao número de linhas linearmente independentes da matriz de contrastes. Os graus de liberdade de 2 vão ser calculados à custa desta fórmula que está aqui, à custa desta variância do estimador da componente de efeitos fixos, e não esquecer que o L representa a matriz de contrastes, e esta fórmula que eu apresentei designa-se pela correção de Sutter-White. Atualmente, a opção mais utilizada é a opção proposta por Kenworth and Roger, ou seja, KR, e quer uma quer outra estão implementadas no software R. Atualmente, esta solução de correção dos graus de liberdade para DF2 é então mais utilizada a correção KR, que é mais, de certa maneira, mais restritiva ou mais rigorosa no cálculo dos graus de liberdade. Como eu tinha dito, na parte inferencial não basta só apresentar o valor das estimativas dos coeficientes, também temos que apresentar então os seus intervalos de confiança. E portanto o R vai apresentar os intervalos de confiança para as variabilidades, para as fontes de variabilidades todas que nós queremos utilizar. Quais são os pressupostos? Portanto, os pressupostos são os resíduos devem ter distribuição normal e de variância constante. Este é o pressuposto que mais aparece na literatura. A observação dos resíduos pode ser feita através do QQ-plot e do gráfico dos resíduos versus valores perdidos. Essa é também a maneira mais fácil de fazer isto. Não esquecer que os valores perdidos correspondem então à componente fixa mais a componente aleatória, enquanto os valores esperados só representam a parte da componente fixa. Sabe-se da literatura que a existência de outliers moderados ou severos pode influenciar muito os resultados obtidos. E deve-se analisar sempre o impacto dos outliers nos resultados. Para terminar esta primeira parte, nós temos aqui, iremos falar brevemente sobre a situação dos dados em falta, ou vulgarmente dito em inglês Missing Data, e portanto os modelos mistos são uma das características que são mais flexíveis do que, por exemplo, as ANOVAs no tratamento dos valores em falta. E portanto, no entanto, não esquecer que os modelos mistos não fazem qualquer imputação de dados, isto é, a técnica de modelos mistos não vai reescrever os dados em falta com valores, não esquecer isso. Então há três grandes grupos de missing data. Há o missing completely at random, e portanto quer dizer que nestes casos os modelos mistos não devem ser aplicados ou devem ser aplicados com cuidado. Quando são missing completely at random, quer dizer que os valores que estão em falta são completamente aleatórios, nós não conseguimos perceber porque é que estão em falta. Alguns exemplos que vêm na literatura é desde a perda de uma amostra sanguínea que não foi analisada e, portanto, representa uma observação em falta. O paciente não aparece na visita de follow-up devido ao luto de um familiar, devido a uma razão não programada, então o paciente não apareceu para ser medido os seus valores. Portanto, nestes casos, complete at random, não há nada a fazer, não era possível antever estes resultados. O segundo grupo é o missing at random, e neste caso os modelos mistos têm um bom comportamento com os valores em falta, desde que o seu valor esperado não deva ser afetado se a observação está ou não em falta. Dito de outra maneira, se os valores, portanto, o impacto dos valores em falta não deve influenciar o resultado do valor esperado. Na literatura aparecem alguns exemplos. Um exemplo que aparece é a não aderência dos pacientes no estudo clínico devido a questões de logística. Ele não conseguiu arranjar maneira de aparecer no centro de investigação, razões financeiras, ou simplesmente não ficou satisfeito como é programado as visitas do estudo. Então, portanto, são neste caso missings at random. Continuando um bocadinho esta problemática, o outro exemplo que aparece como missing at random é desistências, como por exemplo estão os dropouts, por uma reação adversa que não está relacionada ou correlacionada com o outcome principal. E portanto,
o critério de definir se nós temos, se os dados em falta são missing at random, é todos os fatores que não estejam relacionados com o outcome principal podem entrar nesta categoria. Portanto, todas as variáveis que, de certa maneira, que não estão relacionadas com este outcome, com o outcome principal, ou que esteja à volta disso, e portanto irão ser classificadas como missing data. O que se sugere nestes casos é utilizar um código para categorizar a desistência do participante por efeitos adversos, claro, e associando esse código a um determinado efeito adverso para depois nós podermos quantificar quantos efeitos adversos aqui houve e quais foram os seus resultados. E, portanto, estes valores de missing data não são preenchidos, portanto, estes valores não podem ser preenchidos, portanto, continuam a ficar em falta. O último caso do missing data é missing not at random. E neste caso podem ser utilizados métodos de imputação de dados, como o método Last Observation Carried Forward, que é um dos métodos mais usuais em ensaios clínicos. Portanto, a última observação medida é aquela que vai ser preenchida nas observações em falta no registro desse paciente. E, portanto, os modelos mistos também geralmente costumam funcionar bem com este caso. Só para dar exemplos de situações em que nós temos missing not at random, que são situações onde os fatores estão relacionados com o outcome principal. É retirado de um paciente de um estudo clínico porque o seu quadro clínico piorou bastante. Ensaios clínicos sobre a asma, em que a função pulmonar de um paciente se deteriorou ao longo do ensaio. Portanto, esse paciente pode ser retirado do estudo porque não está a beneficiar nada desse estudo, do ensaio clínico, ou então porque já não consegue, de certa maneira, cumprir com aquilo que era pedido neste tipo de ensaios. E, portanto, há muitos métodos de imputação de dados. Há desde este lock, desde métodos de regressão, desde métodos baseados na regressão e até métodos com clusters para tentar adivinhar, ou então análises fatoriais, para tentar perceber como é que se iria preencher aqueles valores. Não esquecer que sempre que existe uma imputação de dados, os resultados imputados, ou seja, os resultados acrescentados ao estudo, podem enviesar os resultados do ensaio clínico. E é por isso que se faz uma análise ITT, Intention to Treat, que é só com os valores que nós temos na nossa base de dados. Podemos fazer uma análise per protocolo, que é só com os pacientes que cumpriram à risca todo o protocolo do ensaio clínico, e depois ainda podemos fazer um estudo que estará algures no meio destes dois, que é então, se nós tivéssemos utilizado o método de imputação de dados, qual era o resultado que nós iríamos obter. E, portanto, eu aqui iria fazer uma pausa nesta primeira parte do vídeo, para depois então, na segunda parte deste vídeo, começar a falar dos modelos hierárquicos. E, portanto, eu iria ficar aqui neste slide, e então no próximo vídeo eu irei começar no slide sobre a nova de modelos hierárquicos. Portanto, não percam o segundo vídeo, porque vamos falar de casos, vou mostrar casos mais práticos e exemplos mais práticos associados a este problema de modelos mistos. Obrigado.